Ai, ai, como vai começar isso? Tá, então, como ontem a gente teve muitos problemas, né? Parece que hoje tá tendo de novo. Ah, ah, com a gravação, enfim. Agora, tá na aula do nono ano, tava certo. Foi um problema. Agora voltou. Ontem a mesma coisa. Ontem teve quantos na aula? Ontem teve um. Não faltou Não sei. ninguém, então colocou o nome. Acho que. Falta. Ah, o João não pode vir porque tá sem internet. Da Lia tá faltando. Esqueci quem tá faltando. Não, depois. Eu não lembro. Mas acho que é mais ou menos. Ontem, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. O senhor caiu ou é impressão minha? Começar de novo. Acho que ele caiu. Eu sou seu.
Ô, senhor, o Edson acabou de aceitar ele. Quem? Éder. Ah, tá. Agora deu. A Gabriele também tava pedindo, agora foi. Tá. Começou a gravação também. É isso. Agora ele não recebe nada do Éder. Tá. Me avisem se estiver aparecendo aí. Acho que ainda não, né? Tá, como eu tava falando ontem, né? A gente vai estudar um pouco sobre como os Estados Unidos ascendeu assim como uma grande potência mundial, né? A partir desse livrinho aqui, Estados Unidos versus América Latina, etapas da dominação. Tá. Tá aparecendo agora. Tá aparecendo uma coisa que não é pra aparecer. Ó, agora o Éder pediu pra participar. E uma das primeiras etapas desse processo, né? Eles passaram, que nem a gente estava falando ontem, então, só rapidinho, né? Foi essa questão da doutrina Monroe, né? Que a partir lá do processo de independência dos Estados Unidos, eles, enfim, começaram com essa questão da América para os americanos, esse tipo de discurso, né? Ah, sim. Eu acho que eu também tinha caído aqui. Eles começaram com esse tipo de discurso, né? Como é que é? Minha internet tinha caído, eu faltei a primeira aula de inglês. Aí eu não consegui entrar. Ah, Éder, nós fizemos uma homenagem para você. Fizemos 1 segundo de silêncio. certo. Então eles queriam evitar essa presença dos colonizadores europeus, né? Ali na América, tá? Mas enfim, com os interesses deles, né? Para difundir os interesses deles. No primeiro momento, esse eles não tinham poder nem nada desse tipo, né? Necessário para se impor, digamos assim, né? Ninguém botou muita fé, assim, mas depois eles foram conseguindo se afirmar, enfim. E isso tem a ver com
a questão do destino manifesto, né? E da questão do expansionismo, tá? Então essa imagem aí mostra a figura de uma mulher, né? Que é identificada como Colúmbia, certo? Seria algum tipo de simbologia ali para os Estados Unidos, lá no século XIX, tá? Então ela leva um livro na mão, certo? Ela tá indo, ó, levando um livrinho na mão e tá levando a civilização também, né? Ó, os colonos ali chegando, ó, as estradas de ferro, os postes, os navios lá no fundo, né? Eles estão vindo, a civilização tá vindo, né? Os cabos de telegráficos, os navios, ó, e ó quem tá indo embora, ó. Os selvagens, né? Os animais ali, os búfalos, os indígenas, né? Os nativos da América do Norte. E tá chegando a civilização. Então, esse é o destino manifesto dele, né? De levar a civilização, de se expandir, certo? Pro oeste, no caso dos Estados Unidos, né? Aqui onde era a região das 13 colônias, uma parte que foi adquirida, né? Tratado de Versalhes, e foram se expandindo, né? Compraram uma parte da Louisiana da França, anexaram ali uma parte do Texas, depois da Califórnia, Novo México, até lá o Oregon, tá? Então eles foram se expandindo, né? Eles colocaram que era o destino manifesto deles. Enfim. Que é, na real, uma justificativa para o expansionismo deles, né? Para a intervenção deles nesses locais, tá? Que é isso. Missão civilizatória de democratizar e pacificar, mas na real é uma justificativa para esse discurso de se expandir cada vez mais. E nisso entra esse grande conflito que teve com o México, né? Que a gente falou um pouquinho ontem, né? Essa revolta ali, começando pelo Texas, né? Que foi o primeiro território a ser anexado, né? Enfim, que muitos colonos texanos, né? Que eram desse país que estava se formando, que eram os Estados Unidos, né? Moravam ali. E, enfim, não estavam muito satisfeitos ali com o governo central ali do México, né? Eles decretaram o fim do regime escravista. Eles não estavam muito felizes com isso. Acabaram ali entrando em conflito pedindo anexação para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi lá e anexou, né? E foi pegando boa parte desse território do México também, né? Junto, né? Conforme o tempo foi passando, né? Certo? Do México para Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, tá? Para aquela região da América Central, mas a região continental, né? Não a região especificamente das ilhas ali, né? Mas ali acabaram se expandindo, acabaram influenciando em governos, enfim, fundando companhias, até que acharam ouro ali na Nicarágua, né? Certo? Passando a fazer parte aí desses interesses dos Estados Unidos, né? Eles querendo estão adiante, mas na real eles estão querendo ver o que tem ali de riqueza, etc, tá? Processo colonizatório. Posteriormente é que eles vão se expandir aqui para as ilhas, né? Cuba, Porto Rico, né? Um pouquinho depois, nessas guerras hispano-americanas, né? Em que eles vão ali interferir no processo de independência de Cuba, né? Que ainda era uma colônia espanhola, né? Certo? Então eles vão indo por ali, vão indo pela América Central, vão se expandindo, vão colocando seus negócios ali, enfim, para a população, escoamento de mercadoria, querendo fazer negócios ali, né? Querendo se expandir, certo? E uma coisa que eles aprenderam lá com o caso do México é que, no caso, eles poderiam intervir
né, militarmente, se tu tiver força militar, se tu tiver, sei lá, armas, enfim, tu consegue intervir, certo? Por exemplo, eles conseguiram anexar ali o Texas a partir de uma reivindicação ali, a gente pode colocar entre muitas aspas, né, uma reivindicação popular ali dos texanos, né? Enfim, que entraram em conflito. E a partir daí eles viram que eles podiam influenciar muito mais, né? Politicamente, outros locais. Eles interviram em Cuba e passaram a ter o controle ali de toda a região do Caribe, né? Mas ainda com a presença britânica. Então eles queriam que todos os países europeus fossem embora, né? Vazassem, tá? Ali, ó, Cuba é bem pertinho ali, enfim. E ali, né, fazendo parte desse processo da independência de Cuba, eles instalaram uma base militar, né, que é a base de Guantánamo. Enfim, eles fizeram o mesmo processo que os europeus, né, foram colonizando a América Central, foram colonizando a América do Norte ali, né, se expandindo. Mesma coisa, tá? Não tem muita diferença. Expandindo territorialmente. Até chegar nessa questão aqui da conquista do canal, tá? E o que é esse canal? A gente está falando aqui especificamente das obras do Canal do Panamá, certo? O que ocorre? Para ti, por exemplo, se tu quisesse estabelecer um comércio, sei lá, se tu quisesse chegar de um ponto aqui, por exemplo, dos Estados Unidos até de uma costa a outra, tu teria que fazer de barco, né? Não, eu acho que não sei se está claro para todo mundo que o barco é um dos transportes mais baratos e mais eficientes, né, para comercializar mercadorias, enfim, para comercializar várias coisas. A não ser o avião, né? Mas o avião, agora, né? O avião é muito mais caro. Enfim, ferrovia, rodovia, né? Transportes terrestres são caros também, né? Principalmente ferrovia, porque tu tem que gastar muita grana para colocar trilho, etc., esse tipo de coisa. Eu acho que nessa época também não tinha veículo tipo carros, assim, né? Então, para estabelecer esse Mas se comércio, for né? pra reparar Por nessas exemplo, coisas, o para barco também trocar. seria meio que gasto pra fazer. Sim, sim, mas ele é mais barato para É, num longo prazo, né? Para uma longa distância, para carregar muita coisa. verdade. Por exemplo, o avião, falando de hoje, né? Avião é rápido, mas é caro. Para te levar coisas no avião é Tem que muito fazer caro, o. Como é que é o nome? porque é um transporte que Passaporte e outras coisas do tipo. e mesmo para te levar uma bagagem comum no avião, tu já tem que pagar mais caro. Por exemplo, né? Se tu vai fazer um voo doméstico ou transportar uma mercadoria, tu já paga super caro, E até mesmo a certo? passagem já é cara pra ir. O, é, ferrovia, tu tem todo o gasto de extrair o metal, né? De comprar o metal, de instalar a ferrovia, de botar trilho, de botar estação, que é um outro gasto também. O barco já era muito mais utilizado naquela época, por exemplo. É, os barquinhos de Carro também madeira. não tinha muito. Uhum. É. Então eles queriam uma forma de atravessar de um oceano para o outro, basicamente, né? Porque se tu desse a volta em toda a Mas só que América, demora né? muito. Lá pela Argentina, demora um pouquinho. Mas tu concorda que se tu passasse por aqui, ó, é muito mais rápido, ou para ir para outro lugar, do que tu dar toda uma volta aqui, ó, pela América do É bem Sul, mais fácil. tanto para Só estabelecer um tá indo. comércio, enfim, é mais fácil, né? É, bem mais fácil. Então, passando por esse território aqui, né? Então, a primeira tentativa que eles tiveram foi de tentar fazer um canal aqui na Nicarágua, ó.
para atravessar de um oceano para o outro. Só que eles não conseguiram. Foi ali no Panamá, ali, ó, também, né, que eles conseguiram fazer isso, tá? Inicialmente esse canal, essa obra, né, foi feita pelos franceses, tá? Foi iniciada pelos franceses, só que eles demoraram muito tempo, gastaram muita grana, muitos funcionários morreram, tá? Então eles meio que desistiram. O governo da Colômbia, na época, que era uma concessão, né? Enfim, era uma concessão lá para a França, pro cara que fez o canal de Suez, fazer lá o tal do canal. E eles meio que, vai acabar a concessão deles, e eles não quiseram renovar, né? Eles não tiveram interesse, né, os franceses, então os Estados Unidos tiveram esse interesse de querer comprar, de querer fazer esse canal aí, para que eles conseguissem passar ali mais de boa, tá? De um oceano para o outro. Só que o governo da Colômbia estava meio que não querendo, queria cobrar mais caro, estava dificultando as coisas ali para eles fazerem esse negócio. Então o que eles fizeram? Através de funcionários de uma companhia lá que eles compraram, né, de uma parte das ações dessa companhia que estava fazendo esse canal, o que eles fizeram? Eles foram estimulados, né, a proclamar a independência dessa região, né, que aquela partezinha ali perto da Colômbia. O Panamá fazia parte da Colômbia, tá? Então os funcionários dessa empresa, né, acabaram querendo, enfim, foram incentivados a declarar a independência. Os Estados Unidos chegou lá com soldados e tal, não, vamos levar a liberdade, como é que é? Levar a liberdade, a democracia, enfim, acabou que teve a independência lá do Panamá e eles construíram um tal do canal, tá? Que ficou sob o controle dos Estados Unidos, porque eles já estavam militarmente lá, certo? Eles ficaram lá por muito tempo, eles tinham o controle, tá? Do canal, então ficou ali para eles, basicamente. Que é uma grande obra de engenharia, na real, né? São algumas reclusas, né? Tipo, tu chega com um barquinho por aqui e através ali daquelas reclusas tu vai nivelando o nível da água, né? Tu vai indo de uma para outra, ela vai se enchendo ou esvaziando e tu vai conseguindo atravessar ali, tá? De um oceano para o outro. É um negócio de engenharia, assim, muito louco. Certo? Então, basicamente isso, né? Tu entrava por um lado, passava por uns lagos que tinham ali dentro, né? Depois até dá para ver um vídeo sobre, né? Mas é um sistema que, enfim, de eclusas, como se fossem pequenas barragenzinhas, assim, né? Que vai trocando água de um para o outro e vai nivelando e o barco vai conseguindo atravessar ali muito mais rápido do que se desse toda a volta na América, né? Sim, sim. Só depois é que eles vão conseguir colocar esse tal de doutrina Monroe em prática, tá? Que é essa questão de América para os americanos. No início, não, né? Mas depois, como eles estavam ficando muito fortes, eles começaram a investir muito em armas, em material bélico, tá? Nessa demonstração de poder, que foi essa política de Big Stick, tá? Que dá para traduzir como um grande porrete, uma grande arma, um grande pedaço de pau ali, né, que ele anda debaixo do braço, tá? Que foi uma política de relações internacionais que eles começaram a estabelecer, certo? Então, ali na chargezinha dá pra ver, né, que tem o Roosevelt, se eu não me engano, com um pedaço de pau ali gigante, no Mar do Caribe, e uma frota ali de barquinhos, né? Um atrás do outro, né? Certo? Eles fazendo essa demonstração de poder militar, né? Esses barcos aqui, ó,
essa frota branca que eles chamam, né, que cruzou o mundo inteiro. Então eles estavam demonstrando o poder. A partir desse momento eles já estavam demonstrando o poder que eles tinham, um poder militar mesmo, tá? De intervir. Então ele meio que botava esses barcos para desfilar o mundo afora, assim, para desfilar no Mar do Caribe, desfilar por aí, para mostrar que, ó, estamos vivos, tá? Somos fortes, beleza? Mostrar que tem uma nova potência chegando, tá? E daí uma das frases, né? Uma tradução meio mais ou menos, assim, né? Do Theodore Roosevelt. Fale suavemente, mas tenha sempre um porrete na mão. Você irá longe, né? Tem que falar suave, você tem que ser diplomático nas suas relações, mas se não acontecer do jeito que tu quer, tu dá-lhe pegue. Dá-lhe com porrete, tá? Então foi mais ou menos essa política do Big Stick que foi sendo desenvolvida nos países afora, né? Que nem no México, que nem na Nicarágua, que nem em Cuba, enfim. Como a Colômbia não estava colaborando, a gente vai intervir militarmente ali, vai fazer um golpe e vai declarar a independência ali. Alguém ali de dentro vai declarar a independência. Vamos apoiar, porque a gente está apoiando a liberdade, os direitos e a democracia. Enfim, vários golpes foram feitos a partir daí, né? Tudo em nome desse controle. Uma outra tática que foi muito usada, pessoal, foi essa diplomacia do dólar, tá? Como essa doutrina Monroe estava em prática lá há algum tempo, né? Eles começaram a colocar isso em prática. Alguns banqueiros europeus, eles estavam meio que com receio de fazer empréstimos, né? De investir, de fazer investimentos e empréstimos para os países da América Latina, tá? Para essas repúblicas e tal, para essas novas repúblicas. Porque os Estados Unidos não deixavam, basicamente, esses países, os banqueiros desses países cobrarem essas dívidas, né? Para eles não se envolverem em questões ali na América. Então eles começaram a parar de conceder esses empréstimos, tá? E fazer esses investimentos. O que os Estados Unidos começou a fazer? Nesse momento, eles começaram lá, os banqueiros lá desse país começaram a conceder esses empréstimos, fazer, enfim, todas essas questões, né, que os banqueiros europeus acabaram deixando, né. Eles já tinham mais capital, mais grana, eles já tinham mais poder bélico, né, mais navios, mais canhões, enfim, mais exército, certo? Boa parte do que eles produziam era para o consumo interno, então eles estavam crescendo, tá? E eles viam como uma boa questão essa questão de investir em dólares, né? De fazer empréstimos, né? Só que esses banqueiros dos Estados Unidos, eles queriam que o governo garantisse esses investimentos, né? Garantisse que essa grana não ia embora, que ninguém ia dar um calote, que ninguém ia dar um golpe, né? Então eles pediam essas garantias, né? De controle alfandegário, de proteção mesmo, né? Para evitar, né, basicamente, que houvesse algum tipo de calote ou de conturbações sociais, né, revoluções, que pudessem colocar em risco os investimentos. Então, eles começaram a intervir mesmo, né. Eles já tinham poder militar, eles colocavam dinheiro nos países, né, investindo o que eles queriam ali, para favorecer o comércio deles, certo? E isso foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da Nicarágua, tá? Anos mais tarde. Ó. Eu vou ler um trechinho que tá aqui, ó. Foi oferecido um empréstimo ao presidente José Santos Zelaya, um empréstimo de 15 milhões de dólares, em troca da custódia alfandegária e outras concessões, né? Em troca do comércio ali, do controle do comércio, das trocas de mercadorias, enfim, tá? Então, os Estados Unidos ofereceram um empréstimo, os banqueiros ali, de 15 milhões de dólares. Só que ele não aceitou. Ele recusou esse empréstimo.
E isso acabou sendo o fim dele, tá? Uma das companhias americanas locais, estadunidenses, no caso, é a United States Nicaragua Concession, cuja sede ficava em Pittsburgh, tramou uma rebelião contra o governo, antecipando-se assim a mais de 60 anos da ação contra o governo do Allende no Chile. A fim de obter simpatia da opinião pública para a intervenção, espalhou-se que Zelaya, né, o presidente, pretendia entregar uma concessão para a construção de um canal aos japoneses, né, que era um adversário ali político, né. Os fuzileiros desembarcaram na costa atlântica, em Bluesfield, para proteger os cidadãos e as propriedades estrangeiras. Isso está entre aspas, tá? Um novo presidente subiu ao poder, nada mais nada menos do que o ex-secretário da concessionária americana, Adolfo Dias. Naturalmente, a indignação nacional contra a situação fez com que os fuzileiros fossem convocados em caráter permanente, né? Então, eles ofereceram uma grana ali, um empréstimo, só que o presidente ali ia ter que fazer algumas coisas que eles queriam, né? Que é mais ou menos como funcionam hoje os empréstimos do FMI, do Banco Mundial, tá? Isso é uma questão que a gente ainda vai ver, certo? O cara não quis, eles chegaram lá, invadiram e colocaram outro no poder, tá? Simples assim. Outro que era de uma companhia ali, mais favorável ao governo deles, beleza? Ocuparam militarmente o território, tá? Só que eles começaram a ver que isso aí não dava certo sempre, não dava para sair ocupando militarmente o território de todo mundo. Então eles buscaram adotar uma outra política. Tá, eu acabei não botando aqui, mas eles buscaram adotar uma outra política, que é a política da boa vizinhança, certo? Então eles viram que como eles já tinham domínio total da América Central, né? A América Central já era basicamente deles. E eles estavam vindo para a América do Sul. Só que eles viram, não dá para invadir militarmente todo mundo, né? Todos os países. Então eles começaram com essa questão da política da boa vizinhança, certo? Até porque vários países, né, já estavam em crise, estava tendo a crise de superprodução de 29, né? Enfim, a gente já está no século 20, né? Então teve lá uma conferência em Montevidéu em que eles estabeleceram isso, né? Que não existiria mais uma política de intervenção direta dos estados, né? A política da boa vizinhança resultava, em parte, no reconhecimento de que os Estados Unidos deveriam agir com mais tática em suas relações com os vizinhos mais fracos, em parte em parte da percepção de que a intervenção militar, na verdade, atrapalhava o uso efetivo do poder político e econômico nos Estados Unidos, né? Quando tu vai interferir militarmente num estado, né, tu acaba desestabilizando todo aquele local, né? Querendo ou não, tu vai causar uma revolta, tu vai ter, talvez tenham mortes, talvez tenha um monte de consequências, né, que vão ser ruins para eles mesmos, né? Eles vão gastar com, sei lá, com bala, com combustível, com bomba, com alimentação de soldado, né? Fazer guerra custa dinheiro, né? Então eles, vamos dar uma segurada aí. Até que eles assinaram um acordo lá com todos os países da América, onde eles se comprometeram a não intervir mais em lugar nenhum, tá? Certo? Só que isso não durou muito tempo, né? Veio a Segunda Guerra Mundial, que é a Segunda Guerra da Europa, no caso, né? Basicamente, que aconteceu mais no território europeu. E com ela veio essa questão da doutrina de segurança nacional, que agora defender, né, se defender, é uma questão de segurança nacional, que tem um inimigo externo, né? O inimigo externo, no caso, era a Alemanha nazista, enfim. E para impedir que a Alemanha nazista, enfim, estabelecesse relações comerciais com a América do Sul, com o Brasil, com
com os outros países, né? Para que eles continuassem tendo aquela zona de influência só para eles, eles estabeleceram essa política de segurança nacional. Então, o que eles tinham, né? Eles tinham um monte de arma que tinha sobrado do fim da guerra, tá? Então, eles tiveram a ideia, vamos unificar os exércitos, vamos fazer um acordo em que todos os países, se forem atacados, todos os países da América vão se defender, né? Um vai defender os outros e tal, esse tipo de coisa, tá? Então, como eles tinham muitas armas ainda do final da guerra, eles acabaram fazendo o quê? Acabaram fundando várias bases militares ao redor do mundo, né? Principalmente na América, certo? Então, com bases militares, eles conseguiam treinar os exércitos dos países, tá? Então, eles treinaram basicamente todos os exércitos dos países da América Latina, fizeram escolas de guerra, fizeram várias coisas, tá? Várias funções ali, certo? E depois veio a Guerra Fria, tá? Certo? Não tô dando muita atenção para a temporalidade, né? A gente não tá falando de data aqui, né? A gente saiu de 1700 e agora já tá aqui século passado, né? Uns 40 anos atrás, tá? Então, o que ocorreu, né? Como sobrou um arsenal de guerra muito grande, eles tiveram a ideia também, né? Como eles tinham esse acordo de defesa mútua entre as nações americanas, vamos unificar as armas dos exércitos, né? Vamos impedir também que as armas dos soviéticos ou as armas de outras nações cheguem aqui. Então, eles começaram a vender essas armas aqui para as nações que estavam sobrando, né? Sobraram da guerra, então não tinha muito o que fazer com isso. Eles propuseram de unificar as armas de todos os exércitos da América, né? Assim, eles conseguiriam se defender, enfim, em caso de uma ameaça externa, né? Enfim, essa questão de militarização, tá? O treinamento dos exércitos da América Latina foi teve muitas consequências, tá? A partir do momento que eles têm uma doutrina de segurança nacional, e tu tem lá um contexto de Guerra Fria, não sei se vocês já estudaram isso, mas daí aquela questão e a gente ainda vai ver esse ano, de polarização, né, da União Soviética, de um lado União Soviética comunista, do outro lado Estados Unidos capitalista, o mundo polarizado, né, um inimigo externo, enfim. Foi ocorrendo que com a intenção de, né, se defender contra esse inimigo, que era a União Soviética, num primeiro momento, eles acabaram fomentando, né, muitos exércitos mundo afora e fazendo temendo muito também contra governos mais populistas, né, na América Latina. Por exemplo, tinha o governo do Vargas, que era um governo que era muito populista, né, que tinha muito apoio popular, o governo do Perón na Argentina. Então eles meio que, para eles não era muito interessante, né, até para proteger esses investimentos deles, essa grana que eles colocaram nos países, né, eles tinham que ter os aliados deles ali, né. Então o que acontecia? Eles acabavam tramando, né, organizando golpes, ou, enfim, golpes, né, na América Latina, de forma não mais direta, né, não mais aquela intervenção direta, mas uma intervenção mais indireta, né. Então, eles faziam pactos com algumas elites, certo? Elites nacionais, elites militares, né, porque eles treinavam muitos dos militares, acabavam derrubando governos que eram mais populistas, ou governos que acabavam sendo acusados de serem comunistas, que queriam fazer reforma agrária, ou algumas outras reformas, tá? Tudo a partir dessa doutrina de segurança, né? Tudo a partir dessa questão de tu ver um inimigo externo, né? De tu eleger um inimigo externo, na real, e atacar. E se um governo fosse mais próximo, assim, se fosse considerado muito próximo disso, não precisava nem ser, né? Não,
não precisava ser exatamente um governo comunista, né, com essa ideologia, com essa prática, com esse nome em si, mas se eles considerassem que era, eles iam lá e tiravam, tá? Foi basicamente o que aconteceu em toda a América Latina, né? O golpe militar do Brasil, basicamente isso também, né? E daí essa charge é bem no Brasil, na Argentina, no Chile, em vários países, né? No Uruguai também, tá? Acho que poucos países da América Latina escaparam disso, certo? Dessa charge é bem interessante, né? Rapazes, achei o inimigo somos nós, né? Dessa aliança que eles acabaram fazendo com as elites militares e as elites econômicas, né, dos países da América Latina, para derrubar governos que eles achavam que não era muito interessante ter por ali, certo? E assim eles conseguiam, enfim, cumprir com os interesses deles, né, fazer com que os países pegassem empréstimos. Na época do governo militar no Brasil, por exemplo, né, se endividou muito, teve um grande crescimento econômico, mas muito baseado em tomada de crédito, né, em empréstimo, em fazer ferrovia, em fazer estradas, etc. Né? O Brasil acabou se endividando muito nessa época, pegando empréstimo dessas grandes instituições financeiras, tá? Estava muito aliado à economia dos Estados Unidos. Para manter essa influência, eles meio que prenderam ali a gente e toda a América, né? Certo? Certo. Alguma dúvida? Ó, essa charge aqui é bem do Latuf, 2007. Cravaram linhas garras na América. A águia ali, símbolo dos Estados Unidos. Tá? A partir disso, né? Que foi um processo colonizatório, na real. Os países da América, né? Se descolonizaram da Europa, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, da França, e foram recolonizados pelos Estados Unidos, né? Certo? Certo. Certo. Ô, senhor, essa águia não chamava de águia careca? Não é? Hã? É? Eu não sei. Não sei mesmo. Eu acho que não é essa. Eu acho que tem algumas espécies lá na América do Norte, tem várias espécies, né? De águia. Aqui eu acho que não tem, né? Eu acho que o mais próximo é o Eu condor, quero águia o careca, o símbolo urubu. dos Estados Unidos. Hã? Eu achei que o símbolo dos Estados Unidos é águia careca. Que é lá é uma raça. Não é uma Não raça, é um é estilo de águia. ave de cabeça branca, alguma Não. coisa assim? Agora Ah, não faço achei que ideia. Eu achei que essas carecas fossem mais o urubu, assim, essa coisa. Condor. Eu ah, sabia que tinha uma águia careca. mas Parece que tá comendo carniça ali. É, aí tá. é, então. Meio que destruindo aquela parte. Uma merda. Tá. Então a América se descolonizou, né? Teve todo o seu processo de independência para evitar que a América fosse recolonizada pelos europeus, né? Que era um temor que poderia acontecer, porque depois que os europeus saíram da América, né? Como um todo, eles foram colonizar a África, né? Eles foram partilhar, né? Fazer a partilha da África. E tinham ideia, na real, de recolonizar o continente. Só que acabou os Professor, Estados Unidos fazendo isso. Oi. mas por que que eles colonizavam tudo? Tipo, os europeus não ficavam no lugar deles, não sempre tinham que tentar pegar mais alguma coisa. É mal na época É que ou é coisa deles? eu acho que é um pouco coisa deles, assim mesmo, e também porque, que nem tava naquele texto que eu passei para vocês, né? Tipo, se a gente pegar a Europa como um continente, a Europa não é bem um continente, né? Ela é uma porção Ah, de senhor, terra. falando sobre a águia de cabeça Foi. branca, conhecida também como águia careca.
Então, essa águia aí Ah, é tipo a águia dos Estados Unidos lá. Também conhecido como águia. uhum. Ah, boa. Olha só, se a gente pegar um globo aqui, ó. Isso aqui é Europa, tá? Isso aqui, certo? Nossa. Que é uma porção relativamente pequena do mundo, ó. Eu tenho comprado com a A Rússia, né? Europa isso aqui tudo é Rússia, né? E a Ásia. A Europa é basicamente uma península da Ásia, não dá nem para chamar de continente, porque é colado, ó, é grudado. Então eles fizeram essa divisão assim, ó, ali pelos Montes Urais e tal, dividindo um pedaço da Rússia. Tipo, proporcionalmente, tá? A Europa sem o território da Rússia é menor que o Brasil, tá? Mas o que acontece, né? Como eles tinham essa. Sério? Sim, os países, Legal. né? Só que como eles tinham essa necessidade de. Eles já acabaram explorando tudo que tinha lá há um tempo atrás. Então eles foram buscar mais coisas, né? Eles não tinham mais prata, eles não tinham mais várias questões. Então eles acabaram se expandindo, tentando estabelecer relação comercial com outros locais, né? Muitos locais eles dominaram, enfim, porque enfim, eles queriam levar para lá, né? Pro território deles. Sempre nessa Entendi tentativa isso. Então é de. porque eles não automatizados que eram pequenos e queriam mais. Eles queriam se expandir, eles queriam ouro, eles queriam a prata, eles queriam o açúcar, eles queriam as coisas dos outros lugares. Basicamente isso. As coisas que muitas vezes não tinha lá. Eu vou encerrar a gravação aqui. Espero que tenha ido.